Boa tarde a todos e todas. Prefeito João Campos, grande prazer recebê-lo aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, né? Não custa lembrar que você foi eleito prefeito do Recife na sua primeira eleição. Você tinha 27 anos, né? Você é mais jovem que em todos os meus filhos, é um negócio impressionante. E, enfim, não preciso apresentar o João, se me permite, eu vou te tratar pelo primeiro nome. Né? É um político que vem de uma estirpe de políticos, o bisavô, o pai, mas tem luz própria. Evidentemente, tem luz própria e já no seu segundo mandato como prefeito do Recife, ganha uma dimensão nacional. É candidato favorito, para não dizer certo, de se eleger presidente do PSB agora em junho, não é, João? Então, enfim, essa é a pessoa que está aqui conosco hoje em mais um episódio do nosso ciclo de seminários com lideranças públicas. Mas eu já falei demais, a palavra, evidentemente, de início é do Celso. Eu queria apenas agradecer as empresas que nos apoiam, em particular no ciclo de seminários, ciclo anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Estão aí as suas marcas expostas. Eu queria agradecer a todas e a cada uma delas. Antes de passar para o Celso, eu pergunto aqui, eu também sigo ordens da minha equipe. Eu devo rodar, pedir para rodar, diz a Ruth que sim. Então, tem um videozinho institucional que tem duas grandes qualidades. Ele é bom e ele é breve. Então, vamos assisti-lo. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Muito bom. Antes de passar a palavra ao Celso, dois comentários. Primeiro, Beatriz Rei, muito obrigado por estar aqui conosco, cientista político. Como de hábito, a gente sempre convida uma pessoa para fazer um comentário de 10 minutos depois da fala da liderança pública convidada. Né? As pessoas poderão encaminhar perguntas por meio de um QR Code que em algum momento aparecerá. É isto. Celso, por favor. Bom, eu reitero, em primeiro lugar, a satisfação de termos você aqui conosco, João, neste empenho permanente da Fundação de colher a visão das grandes figuras públicas do Brasil, atuantes no presente e com a expectativa de ajudar a descortinar o futuro. Eu vou fazer apenas um comentário para dizer por que a Fundação tem o prazer de recebê-lo como parte do legado do presidente. Eu tive a oportunidade de ter uma longa conversa com seu pai quando ele foi, em Pernambuco, à inauguração de uma ampliação da Ponza, que é a empresa de Klabin, situada em Goiânia. E foi um evento na qual eu fiquei muito impressionado com a capacidade que o seu pai revelou. Primeiro, a vontade com a qual ele conversou com todos, com os operários, com as lideranças políticas regionais e os seus interesses, com a equipe de direção da companhia e também com as figuras do mercado que estavam lá presentes. E, naturalmente, depois chegou o momento em que nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa mais elaborada. E a conversa mais elaborada foi sobre a apreciação e o relacionamento dele com o presidente Fernando Henrique Cardoso, em que ele me contou por que ele tinha tanto apreço por aquilo que tinha feito
o presidente Fernando Henrique Cardoso e por que considerava os diálogos que teve com ele uma parte importante do repertório da reflexão dele. Portanto, sob a égide dessa lembrança, nós aqui, tendo presentes sempre o legado do presidente e a sua figura viva, recebemos você para dar continuidade a essa conversa e também levando em conta como, a partir de uma tradição política significativa de família, você construiu um rumo próprio e uma identidade própria, o que não é uma tarefa fácil, tendo em vista o legado daquilo que representam figuras importantes na vida da gente. Então, João, se o Sérgio me autorizar, porque você sabe que é sempre um esforço grande obter aí a uma autorização dele, eu acho que eu passaria a palavra para você. Primeiro, desejar uma boa tarde a todos e a todas, dizer da alegria de estar aqui no dia de hoje, saudar Celso Laffer, em nome dele, todos que fazem a fundação, saudar também aqui Sérgio, Beatriz, e dizer que para mim é uma honra poder, na tarde de hoje, fazer uma conversa com vocês. Eu perguntei um pouco sobre como seria o formato, mas eu vou tentar ser mais breve na minha primeira colocação, porque eu acho que é sempre mais interessante quando a gente tem a oportunidade de compartilhar a experiência, e principalmente ser questionado, perguntado. Então, para mim, isso é sempre bom. Fazendo uma brincadeira aqui com o Sérgio, que ele perguntou quantos anos eu tinha recém-completado os 27 anos, quando fui eleito a primeira vez prefeito, e o maior desafio que eu enfrentei na eleição foi exatamente o fato de ser muito novo. E eu lembro que, utilizando alguém que já havia citado muito isso, lá atrás, não me recordo quem, mas dizia, se a pouca idade for um defeito, fique tranquilo que a cada dia você vai corrigindo ele, né? Então vai se tornando mais velho e talvez melhor. Então, eu de fato tive que enfrentar e acabei sendo eleito o mais jovem da história de todas as capitais e agora novamente reeleito no Recife. Então, para mim, é o maior desafio da minha vida, é governar a minha cidade, e eu faço isso com uma alegria enorme, enorme. E, naturalmente, a gente está num momento de muito desafio. Acho que o cenário de instabilidade que está instalado no mundo inteiro, nas democracias liberais, enfim, nas grandes democracias mundiais, cenários de guerra em continentes até muitas décadas não vistos, instabilidade religiosa, política, um nível de intolerância plena em diversas esferas para além da política, tudo isso traz um reflexo muito grande para quem está em posição de liderança e de tomada de decisão. Quando a gente olha esse próprio cenário que agora está instalado no mundo, uma espécie de um certo bullying econômico, essa provocação feita que gera uma estabilidade plena, você vê o impacto que isso vai ter em toda a cadeia produtiva mundial e também na política no mundo inteiro, é muito severo. De projeções de crescimento de PIB que são revistas, inclusive o FMI publicou essa semana uma revisão significativa, botando uma redução grande para os Estados Unidos, China, México, o Brasil sofrendo um pouco menos, mas ao mesmo tempo eu costumo dizer que nesses momentos a gente vai ter alguma oportunidade de poder se posicionar e buscar os vazios que são deixados pelo meio do caminho. E usando o que Ariano Suassuna dizia, né, que ele era um realista esperançoso, uma das coisas que eu tenho um orgulho danado, eu sou sobrinho neto de Ariano, né, então tive a oportunidade de conviver com ele enquanto criança e aprender muito. E ele se dizia um realista esperançoso porque ele enxergava que, como ele dizia, o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, e que ele era um realista esperançoso. Então, que ele misturava esses dois mundos e buscava o equilíbrio. Então, eu acho que a gente vai ter um quadro aí dos próximos anos ainda muito difícil, mas eu não acredito que a gente vai viver ainda por muito tempo numa linha tão esticada e tão tensionada em todos os níveis possíveis. Então, quando a gente olha o que é que isso vai trazer de oportunidade para a nossa geração, o que vai trazer de oportunidade para um novo posicionamento na frente,
eu acredito que a gente vai ter um momento de acomodação dessas posições mais extremadas e que a gente volte a ter um debate mais pautado no ambiente da coerência, da civilidade, do respeito, pelo menos na forma como as coisas são feitas. Isso é fundamental. Então, quem certamente viveu, por exemplo, ao lado do ex-presidente Fernando Henrique, imagina o que seria ele circulando ali dentro do Congresso de hoje, ou assistindo a essa guerra tarifária da China versus Estados Unidos e a forma como isso é conduzida, né? Da forma como, sem nenhuma liturgia, né? Sem nenhuma cerimônia perante a dimensão do impacto que isso tem. Então, eu acredito que a gente vai ter esse momento de estabilidade mais forte. Mas antes de poder falar de forma mais ampla, voltando um pouco à origem, eu tive a oportunidade de, na nossa primeira eleição, enfrentar um desafio, uma eleição no meio de uma pandemia, que ela aconteceu em novembro, e em seguida um momento ainda de muita incerteza. O que é que a gente teria pela frente? A gente ainda não tinha vacina, a gente não tinha clareza sobre as novas ondas da pandemia, e em cima do nosso mandato lá, uma expectativa importante misturada com desconfiança. E eu lembro que algo que eu fiz todos os dias, eu lembro depois do segundo turno, eu saí do primeiro, passei para o segundo turno. No segundo turno eu disputei com Marília Reis, uma prima legítima do meu pai, uma prima de segundo grau. Então foi uma eleição muito acirrada. E eu lembro que todo dia, a partir do momento que eu assumi, eu lembrava que eu tinha tido 30% dos votos totais da cidade. Então todo dia eu saía de casa lembrando que eu não tinha tido voto da maioria. Tive a maioria dos votos válidos, né, 56%, mas não tive a maioria dos votos totais. Isso é muito importante para a gente poder construir um caminho onde você agregue as pessoas nesse caminho. E todo dia eu saía de casa para juntar e não para separar ou para brigar e fazer no dever de casa. A vacina terminou sendo uma oportunidade no Recife que a gente conseguiu fazer uma verdadeira divisão de águas. Eu tinha uma teoria de que o governo, à época, iria dar as vacinas aos municípios quando eles menos esperassem, e a responsabilidade de vacinar é uma responsabilidade do município, né? Para qualquer vacina no Brasil, você tem o governo federal compra, dá aos estados, o estado bota seringa e o município aplica. E eu tinha procurado ali na transição ainda a Fiocruz, o Butantan, tinha buscado entender como é que estava, e para mim estava claro que, independente ali da posição do governo federal, as instituições agiriam de alguma forma e a vacina chegaria. Foi quando eu tomei uma decisão, ainda no 15º dia do governo, chamei uma secretária de saúde, de planejamento, de transformação digital, e a gente tomou a decisão de fazer um processo 100% digital de vacinação. O que é isso? É dar o direito do cidadão escolher o dia, local e horário para se vacinar. Então, ele agendaria, entraria numa aplicação e escolheria exatamente o dia, local e horário para tomar a vacina para a Covid. Eu lembro, como se fosse hoje, na reunião, eu chamei Rafael e naquela graduação ali de ariano, ele está acima do otimista. Então, ele é extremamente acelerado e motivado. E aí eu chamei ele, expliquei e disse, eu quero fazer esse sistema e a partir de hoje vai estar proibido criar aplicativo na prefeitura ou criar site. Todo mundo quer mostrar serviço, faz um aplicativo, não quero isso. Eu vou transformar a vacina na porta de entrada do serviço público. Eu vou ensinar o cidadão onde é que ele bate para entrar para ter o serviço público digital. E a única coisa que a gente tinha pronta era um sistema de Wi-Fi gratuito em praça, que já estava nas lojas de aplicativo de celular, e que a gente teria que usar ele e colocar o sistema dentro dele. E eu disse, Rafa, expliquei tudinho como é que eu queria e pedi ele para fazer. Aí ele disse, tem uns 60 dias para fazer? Eu disse, tem não, 5 dias. Quinta na próxima terça. Aí ele disse, como é que eu vou fazer isso? Eu disse, Rafa, eu não sei, porque se eu soubesse eu faria. Como eu não sei, então você está aqui para dar um jeito. Naturalmente não foram os 5 dias, mas em uns 10 dias o sistema estava de pé. E o que é que aconteceu com isso? A gente conseguiu sair de uma base de 8.000 pessoas cadastradas que tinham na época, e hoje a gente tem 1.500.000 pessoas no Recife cadastradas. A população inteira tem um cadastro digital atualizado.
A gente tem hoje mais de 1.200.000 downloads do aplicativo de serviços da Prefeitura. E a gente, dos 684 serviços que são possíveis de serem digitalizados, 86% deles já estão dentro dessa base comum de serviço. Isso mudou radicalmente a forma de relacionamento do poder público com o cidadão na nossa cidade. E por que eu estou falando disso? Porque algo que a gente precisa materializar é conseguir deixar tangível o que é o discurso da defesa da democracia. As pessoas, talvez da porta para fora aqui, mesmo que concordem, uma tese de defesa democrática, ela pode estar muito distante das pessoas, no senso comum da população, entender o que é isso. E o que as pessoas esperam é, principalmente, que elas tenham a vida delas protegidas, que elas saiam de casa e tenham alguém para tomar conta da cidade, do estado, do país, e que os serviços funcionem, que o poder público aconteça, que a ação chegue na ponta. Então, numa prefeitura como do Recife, de qualquer capital, uma forma de você garantir isso é você garantir que, primeiro, você é uma plataforma de serviço e que você precisa garantir que esse serviço funcione. Então, isso precisa de um choque de gestão muito grande. Você precisa ter uma capacidade de gestão enorme para botar isso de pé e para poder transformar isso, essa ideia, numa realidade. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse gatilho que a gente virou lá fez toda a diferença para o que a gente tem hoje na cidade em termos de serviço. E ainda nessa lógica do ambiente digital, o que o primeiro governo a gente fez na lógica de chegar a 3 cliques em qualquer serviço, hoje, nesses 4 anos da segunda gestão, o que a gente está fazendo é garantir um governo a 0 clique e que você garanta o direito das pessoas. E na minha cabeça, qualquer ator político que compreenda isso e que faça, ganhará um nível de confiança muito grande da população. O que é? A partir do momento que a gente tem os dados das pessoas e que eles dão autorização para poder utilizar, que é um dos grandes desafios, é você ter o opt-in, a autorização das pessoas, eu tenho a linha de vida de todas as pessoas. E eu tenho o direito que essas pessoas têm em cada etapa da vida delas. Então, se eu sei quem é a pessoa e eu sei o direito que ela tem, por que eu, enquanto Estado, vou esperar ela provocar o Estado para o Estado prover o direito, se eu posso entregar o direito sem que ela nem saiba que tem? E a gente começou a testar isso, lançamos 10 linhas de testes e a gente está escalando agora para poder expandir isso para todas as personas e serviços possíveis. Então, de forma prática, eu vou dar um exemplo. Quando você completa 60 anos hoje no Recife, você recebe uma carteira de gratuidade de idoso no seu WhatsApp. A gente sabe que você fez 60 anos. Por que você vai ter que pedir para ir para uma fila, para ser agendado, para receber a carteira? A gente já dá a pessoa sem ela nem pedir. Quando uma criança completa 3 anos de idade no Recife, ou 4 ou 5, depende do calendário vacinal, o pai ou a mãe vai receber uma mensagem de parabéns, mas a criança também vai receber uma orientação de que a criança deve se vacinar e tomar tais e tais vacinas em determinados locais e quais são os horários disponíveis. Quando a gente fez isso, a gente saiu de 66% de cobertura para 84% de cobertura vacinal na cidade. Quando a gente, por exemplo, aqui em São Paulo deve ter botar o CPF na nota fiscal de serviço, que isso gera um crédito de IPTU na frente. Quando eu vi, a gente tinha mais de 10 milhões disponíveis lá que as pessoas não sabiam que tinham e não pegavam. O que é que a gente fez? A gente informou via WhatsApp para todas as pessoas que tinham direito ao crédito, informamos que ela tinha direito a X reais de crédito de IPTU no momento que a prefeitura fazia a cobrança do IPTU. Qual foi a primeira reação? Todo mundo achava que era um golpe. Não acreditava que... Como assim a prefeitura está dizendo que eu tenho R$ 153 reais de crédito no IPTU? Então, você, quando faz esse provimento do serviço a 0 clique, você passa a ter uma credibilidade e uma relação de confiança com a população que é diferente. Isso é você ir conseguir fortalecendo na prática uma relação democrática, de fortalecimento institucional, de respeito entre as partes. Então, isso faz toda a diferença. E nós conseguimos lá no Recife fazer desde o primeiro momento, a gente conseguiu fazer uma conta pública de WhatsApp e hoje a gente vocês sabem que recifense tem uma mania
enorme de grandeza, né? De dizer que é o maior do mundo, é o primeiro. Inclusive aqui, né? Que forma o Atlântico. Eu fiz um monumento em relação a isso, sabia? A gente diz que 2 rios se juntam para fazer o Oceano Atlântico. Aí eu resolvi no primeiro ano de governo, fiz uma praça e botei um pórtico. Aqui nasce um Atlântico. Até hoje ninguém desmentiu. Então tá lá, tá posto, né? Mas então a gente fez esse contrato com o WhatsApp, uma conta pública, a primeira do Brasil. E hoje esse dado é verdadeiro. A gente é a cidade do mundo que mais manda o WhatsApp para o cidadão. Nenhum de propaganda ou de publicidade. Todo o WhatsApp enviado é de serviço, porque a melhor propaganda é um serviço bem feito, né? E toda essa carteira de serviço, a gente também hoje automatizou ela no WhatsApp. Então, só trazendo, enfim, alguns dados que mostram como é possível você tangibilizar um conceito que a gente concorda, mas às vezes tem dificuldade de poder explicar isso. E aí, claro, fazer o dever de casa. Você precisa, na minha opinião, ter um tripé fundamental para um governo funcionar bem, um pilar de comunicação, um pilar de gestão e outro de política. Então não tem como você ter uma tese maravilhosa se você não tiver a capacidade política de atravessar os rios e os caminhos e fazer com que ela se materialize. E a gente, desde do primeiro momento, trabalhou fortalecendo essas frentes, fizemos um planejamento estratégico na largada do governo, fiz um primeiro ano de muita austeridade fiscal. Então, a gente teve que fazer um movimento de equilíbrio grande para subir a nota de crédito do município, para conseguir rodar com a nova nota de crédito operações com aval da União e operação de crédito internacional, que é muito mais barata, de longo prazo, de investimento. E a gente conseguiu bater ano após ano recorde de investimento e garantindo que 70% desse investimento ele está presente na periferia da cidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós tivéssemos uma tese de poder, mais uma vez, duelar entre o equilíbrio fiscal e uma proteção social, eu não tinha feito nada. Porque nem eu tinha feito a primeira onda de equilíbrio, nem eu teria conseguido. Inicialmente, o planejamento era de 1,6 bilhão de investimento em 4 anos e a gente fez 2,7. Por quê? Porque fiz o dever de casa no primeiro ano, fiz uma carteira de projeto ao longo do primeiro ano, enquanto preparava a cidade para ter um caixa de investimento maior e consegui, com uma boa carteira de projeto, rodar um ciclo de investimento enorme. E conseguindo tomar decisões que não são fáceis. Eu lembro, como se fosse hoje, da primeira decisão de reajuste de funcionalismo de professor, onde teve um indicativo de 33% de reajuste na remuneração. E se a gente praticasse aquele reajuste naquele momento, eu não conseguiria cumprir com o principal compromisso que eu tinha, que era duplicar o número de vagas de creche em 4 anos. E eu lembro como se fosse hoje, da reunião, uma reunião dura, difícil, para tomar uma decisão. Eu não vou poder cumprir com isso, mas entre aumentar em 10% ou 15% essa remuneração ou garantir as 7 mil crianças dentro de sala de aula, eu estou aqui pelas 7 mil crianças que precisam estar em sala de aula. Então, é preciso ter coragem e saber tomar essas decisões difíceis. E uma das principais marcas que nós temos lá é exatamente a educação. Quando a gente conseguiu lançar, e isso é muito importante, você não tem tempo para gastar ao longo da caminhada. Então, você precisa chegar tendo muita clareza de quais são suas prioridades, fazer um mecanismo de validação daquilo é ideal no início, ali com escuta, com participação popular, com ajustes a serem feitos, mas você implantar com velocidade e depois acompanhar aquilo. Então, eu sabia, na educação, eu tinha 4 eixos prioritários. O primeiro era duplicar o número de vagas em creche. O segundo era fazer um programa de alfabetização na idade certa para toda a rede. O terceiro era chegar em 50% de matrícula de educação integral. E o quarto era lançar um programa de ensino superior voltado para a empregabilidade na área de tecnologia. Então, passei a minha campanha inteira falando nesses 4 pontos da educação. Com 30 dias de governo, eu já tinha aberto o caminho estratégico para cada um desses. Então, consegui, no ano passado, quando eu assumi
em 2021, tinham 6.500 vagas de creche. A primeira vaga criada no Recife foi em 1981. Então, em 40 anos, foram criadas 6.500 vagas de creche. Eu criei no meu primeiro governo 7.500 novas vagas de creche em educação integral. Você garantir só de refeição mais de 1 milhão de refeições por mês para as crianças e botar todas essas crianças em educação integral. Eu construí mais de 400 salas de aula de creche em 4 anos na cidade. Conseguimos sair da 21ª posição da alfabetização entre as capitais do Brasil para a 6ª do Brasil, saltar 15 posições. Como? Um programa amplo de alfabetização com 8 eixos definidos, com remuneração variável para professor, com compartilhamento de experiências dentro da rede, com material didático específico, contratando professores especializados em alfabetização, com um indicador para cada sala de aula acompanhado. A gente faz 3 provas censitárias no período da alfabetização nos 2 anos. Cada ano tem 3 provas, uma no início, uma no meio, outra no final do ano. Não adianta você, depois que passar o ciclo de alfabetização, ver que a criança não deu resultado. Você precisa saber dentro do próprio ciclo para fazer esses ajustes. Conseguimos expandir as matrículas de educação integral e bater a meta dos 50%. E lançar um embarque digital, que já está no seu 2º ciclo, que, na minha opinião, mostrei até ao ministro Camilo, é o que o Brasil devia fazer. O Recife tem um ecossistema de tecnologia muito forte e a gente tinha 28% dos jovens desempregados e 2.000 vagas abertas no polo de tecnologia, voltado principalmente para jovem. Então, é claro que tem um problema. Se você tem a oportunidade de emprego, mas não tem a mão de obra qualificada para ocupá-lo, tem algum problema no meio do caminho. E a gente conseguiu fazer uma formação juntando as universidades, a prefeitura e as empresas de tecnologia. E a prefeitura bancou 100% dessa formação e fez um curso voltado ao viés da empregabilidade, pegando experiência nas formações de saúde, principalmente. Então, como é que funciona? É um curso, é um tecnólogo, 2 anos e meio, e desde o primeiro período, uma das disciplinas ela é conduzida por uma empresa dentro de um laboratório da prefeitura. Então, você, por exemplo, tem a Accenture, tem 3.000 funcionários lá. Uma dessas turmas, a Accenture adota. Ela quer trabalhar sobre banco de dados. Então, ela vai passar 6 meses trabalhando aquilo com os alunos que lá estão. Então, eles começam a ser contratados como estagiários logo no início. Então, e o contato com a vida profissional reduz muito a evasão. A evasão é menos da metade do que dos cursos de tecnologia em universidades regulares. E a gente, eu participei essa semana, inclusive, da formatura de 177 alunos. E para resumir o que é um embarque digital, todos os alunos ali estudaram em escola pública, todos. 83% dos alunos têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. E mais de 60% sai com a carteira assinada ao final do curso, ganhando mais de 3 salários mínimos no mercado formal da tecnologia. Então, qual é um programa na educação do Brasil que em 2 anos e meio duplica a renda média de uma família? Eu não conheço. Então, assim, quando a gente tem a capacidade de juntar a universidade com o mercado produtivo, o poder público financiando como a gente faz, e você monitorar isso, que é o que a gente precisa fazer, não é eu achar que a ideia é boa. Eu tenho que ter um conjunto de indicadores, tem que ter umas metas definidas e eu tenho que monitorar de forma regular. E se aquilo que foi projetado não entrega resultado, eu tenho que rever e reposicionar a política pública. Então, é isso que o Brasil não faz, é isso que a gente vê pouquíssimas pessoas fazendo no Brasil. De ter a capacidade de olhar não com base no seu desejo, sentimento ou vontade, mas olhar o que é que os números apontam, o que é que a evidência ali diz, o que é que está certo ou o que está errado. Então, eu acredito que dá para fazer diferente. Eu poderia aqui, enfim, terminar alongando por vários assuntos diferentes, mas o fato é que nós conseguimos fazer lá no Recife um movimento onde em todas as áreas você vê algo disruptivo sendo construído ou criado. O que a gente conseguiu fazer na educação, a expansão que nós conseguimos fazer na saúde, eu lembro como se fosse hoje. Nós tomamos a decisão de fazer uma expansão na atenção básica, e essa expansão ela tinha
frentes específicas construídas. Então, a primeira delas é, em vez de construir novos equipamentos, eu vou mudar o formato e horário de funcionamento e reformar os equipamentos atuais. Por quê? Primeira coisa, você dilui o custo. Então, se eu vou construir uma unidade nova, eu vou ter que investir para aquela unidade, eu vou ter conta de luz, de água, de manutenção, funcionário que vai trabalhar ali. Então, o que é que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu expandir o horário de funcionamento, ampliar a área de cobertura, ampliar as equipes e com um compromisso, que foi o que eu fiz à época com a secretária. Eu disse, eu topo expandir. Agora, eu só faço se a gente fechar um acordo com os sindicatos de ponto eletrônico nas unidades. Eu não vou nomear 2.000 profissionais aqui se a gente não tiver controle de presença, não aumentar as comissões aqui de sindicância e que seja isso integrado para descontar em folha. Porque o maior custo que nós temos é de pessoal, então eu topo expandir, mas eu tenho que expandir com controle. E a gente conseguiu fechar um acordo de implantação de ponto eletrônico com os 5 grandes sindicatos da saúde, concordando com o acordo e fazendo isso de forma pactuada, gradual, mas funcionando. Então, foi fácil? Não foi fácil. A gente teve que passar quase 6 meses ali de indas e vindas para consolidar. Mas quando a gente faz desse jeito, você consegue convencer as pessoas de que aquele é um caminho possível, e a gente chegou a 20% de expansão da atenção básica lá, e prontuário 100% eletrônico, enfim, tudo informatizado, digitalizado na saúde, que faz toda a diferença. E conseguir avançar em grandes ações para a cidade, de grandes obras a pequenas obras, mas você conseguir transformar o orçamento da cidade em algo que chega na casa das pessoas. Isso faz muita diferença. Então, ponte de 200 milhões, que era esperada há 30 anos sendo feita, a você ter mais de 1.200 obras, como a gente tem lá, de um programa que foi premiado pela ONU, onde a prefeitura faz, junto com a família, a obra de proteção da casa dele. Então, a gente faz a supervisão, o projeto, dá o material e acompanha a família executando aquela obra, que sai muito barato e tem uma efetividade enorme e que transforma literalmente na porta da casa das pessoas. Então, depois enfim, se perguntado, falo mais do que a gente foi feito na cidade, mas eu fiz questão aqui de trazer alguns pontos, porque muitas vezes as pessoas enxergam assim, não, João teve uma votação grande, tem uma aprovação grande, é porque ele é bom de comunicação. Então, eu acho que você ser bom de comunicação, claro que é bom, né? Então, você queria alguém para tocar uma empresa ou para ser o seu representante, se a pessoa não soubesse falar, se comunicar, não quer alguém que se comunique bem. Agora, isso não é suficiente, né? Então, porque eu não sou apresentador de televisão, né? Então, eu preciso trabalhar, dar resultado e fazer com que as coisas aconteçam. Então, é fundamental ter uma capacidade de transformar aquilo em ação. Porque eu acho que de boas ideias o mundo está cheio. Precisa de gente que tenha a capacidade de transformar aquelas ideias em algo efetivo. E uma outra coisa é a capacidade política de formar uma frente ampla. Eu disputei a reeleição, eu lembro como se fosse hoje, do último track que eu recebi na sexta-feira antes da eleição, eu tinha 90% dos votos dos apoiadores de Lula na cidade, 65% dos apoiadores de Bolsonaro e 80% da população evangélica dizia que votava em mim. Então, para você construir um gradiente que é quase inimaginável nos tempos de hoje, você imaginar um espectro amplo desse, é necessário percorrer um caminho e ir construindo com credibilidade ao longo dessa jornada. E como é que se faz isso? Você precisa ter a capacidade de juntar. É preciso você entender a diferença entre as partes e buscar se amarrar nas convergências. E eu acho que é isso que está fazendo muita falta ao Brasil hoje. É fácil fazer? Não é fácil fazer. Seria até muito mais fácil se você transformasse a pauta de um país na pauta das cidades, né? Porque você está falando de coisas concretas. E isso era uma coisa que, inclusive, eu faria se, enfim, tivesse numa posição de estar no Congresso ou fazendo parte de um governo central, é você transformar a sua agenda numa agenda concreta, porque as pessoas entendem o que é aquilo. Você pode facilmente levar a discussão, a conversa
para um campo prático, onde você, naquele campo prático, é mais fácil a pessoa ou lhe ajudar ou concordar com você, ou então entender que está com a posição errada. E isso é o que está fazendo muita falta. E aí, de fato, o que a gente enxerga é que essa, na minha opinião, essa próxima eleição ela ainda vai ser uma eleição muito difícil, onde a gente tem uma tendência, principalmente no parlamento ainda, de aumento de um radicalismo e uma posição muito mais posicionada em direção à direita. Mas a gente ainda vai ter um ciclo eleitoral, esse 2026, muito pautado nessa disputa mais estridente e menos profunda. Isso atrapalha muito o bom senso. Então, acredito que a maioria que está aqui, até pela posição da Fundação e de como foi a vida ativa de Fernando Henrique, de ser alguém que sempre buscou o equilíbrio, enfim, a coisa mais pacífica. Então, é claro que isso atrapalha esse caminho. Mas eu acredito que também haverá um espaço que vai surgir dentro disso. E acho que o PSB vai exercer um papel fundamental nessa caminhada. A gente é um partido de centro-esquerda, é um partido que claramente vai se posicionar num movimento ascendente nessa próxima eleição. Então, a gente vai crescer quantitativamente em número de bancada, de estadual, de federal, de Senado. O partido está bem desenhado no Brasil inteiro, para a gente poder ter esse aumento de tamanho, e claro, e crescendo com qualidade, e buscando ocupar um espaço na cena política brasileira, que é um espaço que vai ficando carente, é um espaço que ele vai desaparecendo, porque ele vai se posicionando hoje, ou muito no polo extremado, ou então num centro muito pragmático, né? Então, e não sem nenhum viés enfim, mais material, ideológico. E isso, de fato, termina dividindo aí as grandes forças políticas em três. O extremo de um lado, o extremo do outro e o centrão no meio disso. E eu acredito que há, sim, um espaço de crescer de forma programática num campo progressista, democrático, mas bem posicionado e trazendo uma marca que é do nosso partido. Se você olhar as gestões de referência do PSB, sempre tiveram uma capacidade de gestão muito forte. Então, a nossa escola buscar o equilíbrio fiscal, sim, mas para a gente só adianta se a gente vier com um plano de proteção social importante e focalizando bem. Então, vocês podem ver aqui da própria construção nossa, a nossa construção lá no Recife, tudo que a gente está fazendo aqui de investimento ou de ação social, ela está voltada muito mais para uma lógica de desenvolvimento, aquela lógica enfim, do progresso, da prosperidade focada nas pessoas, do que uma lógica assistencial. Nós temos as ações, sim, assistenciais para quem precisa, nós temos os programas, esses eixos, mas o nosso grande volume de investimento é uma coisa de emancipação das pessoas, de você poder dar oportunidade de formar, de você ter uma trajetória de vida sendo cuidada. Então, isso faz diferença e eu acredito que haverá, de verdade, um espaço para isso ser tratado no campo político nacional. Acredito que o radicalismo vai cansando as pessoas. Ninguém aguenta. É como se você vivesse para jogar bola e você tá o tempo inteiro correndo ali na lateral sem parar. Ou se você vai para um ambiente de guerra, você tem que estar na linha de batalha o tempo inteiro. Ou se você é corredor e corre na rua, você vai estar batendo recorde de velocidade a cada corrida. Não é assim. Então, em algum momento, isso cansa. Inclusive faz com que as pessoas se distanciem mais da política, esse cansaço exagerado, e a gente precisa criar ambientes e espaço, e há uma maioria na população que é assim. O problema é que muitas vezes você não consegue vocalizar ou materializar, mas eu tenho certeza, se você for olhar para a maioria da população, vai querer. Então, você quer uma coisa estável ou instável? Você quer uma coisa que tenha bom senso ou que seja radical? Você quer algo que construa juntando ou que saia todo dia para brigar? Então, se você... não é possível que as pessoas não concordem com isso. Agora, o que é que está faltando? Está faltando você construir uma esteira política e de poder que isso caiba dentro. Então, os partidos erraram muito nessa caminhada. Houve muita falha de análise de cenário, de relativizar adversário,
de não entender a nova dinâmica da sociedade. Então, hoje, eu sinto que, como diz Gilberto Gil, né, que as pessoas sabem o que querem, mas também querem aquilo que não sabem. Então, acho que está muito perto delas quererem algo que ainda não sabem o que é, mas que vai ser parte de quem defende, inclusive, uma social-democracia, que possa ajudar a construir isso, né? Então, eu vou parar por aqui, porque se deixar o político falar, ele não termina, né? Mas muito obrigado e fica à disposição. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o Sérgio Fausto pelo convite de estar aqui hoje. É uma honra poder fazer esse trabalho com o prefeito João Campos, cujo trabalho dele eu acompanho bastante. Isso é falta de costume de falar no microfone. É uma das coisas que eu queria agradecer ao Sérgio, é justamente isso. Eu sou de uma geração da ciência política nova que acredita que, para fazer ciência política, precisa conversar com um político, né? Então, é uma coisa que a gente... Eu valorizo muito. Obrigada. Eu queria dedicar minha fala à questão que o prefeito trouxe da crise da democracia. E queria propor aqui com ele uma conversa para pensar essa crise que a gente está vivendo, não é só no Brasil, né? A gente está vendo isso acontecer em outros países. E essa crise, na minha concepção, ela é tanto processual quanto substantiva, né? O que eu quero dizer com isso? Ela é uma crise que acontece em como os cidadãos se conectam com o sistema democrático, mas ela também é uma crise de entrega. É uma crise da capacidade da democracia de entregar a política pública, né? Então, acho que a gente está num momento do mundo que a democracia prometeu muito e não está conseguindo entregar tudo o que prometeu, né? Eu tinha preparado algumas perguntas aqui sobre a questão processual, mas eu vou mudar por conta de uma fala do prefeito sobre a questão da digitalização. É muito interessante, eu estudo legislativo há 12 anos, o legislativo brasileiro, acompanho muito esse processo de digitalização, inteligência artificial, então estou muito interessada nessa dimensão processual de como aproximar o cidadão do sistema político com a tecnologia. E aí a primeira pergunta que eu tenho para o senhor o senhor está atrelando aí uma melhora na confiança da democracia a esse processo de conexão dos cidadãos com o sistema político, com a tecnologia. Como é que a gente sabe que isso vai acontecer? Então, quando eu, infelizmente, não nasci em Recife, gostaria de ter nascido depois de saber desse monumento, eu não receberia um WhatsApp falando de que eu tenho que me vacinar, enfim, mas eu me pergunto, né, eu como cidadã, se recebesse da Prefeitura de São Paulo, como é que eu sei, por exemplo, que isso é atribuição do governo? Quer dizer, as pessoas têm uma falta de informação sobre o sistema político muito grande. E aí a minha pergunta é como é que essa estratégia da digitalização dá conta dessa educação cívica, que eu acho que é onde o senhor está tentando chegar nessa fala. E agora eu quero passar para o aspecto substantivo da crise democrática. A primeira pergunta é relacionada ao que não foi feito antes da sua gestão. O senhor foi reeleito com muitos votos, né? Então, por quê? O que o senhor fez? E aí, pensando que a sua família tem um histórico muito forte também, né, em Recife, o que o senhor fez de diferente que as outras gestões anteriores não fizeram? Aonde estava o gap? O senhor fala muito na pauta da entrega, né, e atrela muito a questão da entrega na cidade. E aí eu fico me perguntando também o quanto essa entrega pode acontecer em âmbito nacional. Quando o senhor fala que a questão que o senhor traria tudo para a cidade, eu concordo. Eu acho que o Sérgio Abrantes tem um texto que fala bastante sobre isso, o cientista político que cunhou o termo presidencialismo de coalizão, e ele fala sobre como a democracia talvez a gente só consiga passar a pensar sobre ela agora, nesse momento, no âmbito das cidades. Mas se a gente está no âmbito federal, no âmbito nacional, como é que a gente pensa essa entrega? E a última pergunta é sobre a questão das teses. Eu acompanhei a sua entrevista no Roda Viva com bastante atenção, e o senhor fala que a população não tem interesse nas teses identitárias, né, que as teses elas afastam a construção, né? E aí o senhor traz à tona a questão do apoio que o senhor teve de quem votou no ex-presidente Jair Bolsonaro, do apoio do setor evangélico, mas
se o identitarismo, e aí, assim, estou colocando esse termo aqui sem saber como o senhor entende ele, né? Mas se o senhor acha que ele é contraproducente, porque ele afasta as pessoas, ou então ele é inócuo, né? Porque ele não resolve os problemas sociais, como é que a gente constrói política pública num país que tem esses problemas estruturais, né, raciais, de gênero? Como é que a gente faz, então, uma política pública de entrega que respeita aí as marcas históricas do Brasil, de desigualdade de gênero, de raça, entregando para a população? Então, como que isso se dá na prática? Eu escuto muito a sua fala, mas o senhor falou agora, né, de sentimento, que a gente tem que pensar nos números, não no sentimento. Mas quando você está construindo isso, principalmente fora de um âmbito da cidade, num congresso, por exemplo, como a gente tem, que eu sei que o senhor tem experiência também nesse campo, como que a gente constrói isso? É isso. Obrigada, gente. Muito bom, Beatriz. Eu vou começar de trás para frente. Vocês lembram que eu falei do embarque digital aqui, né? E são 2.000 jovens que já se formaram, 2.000 que vão entrar agora, o ensino superior. Falei da renda, falei da oportunidade de emprego. A lei que institui o embarque digital tem uma política de cota. Eu fiz questão que tivesse. Sabe de quanto é essa cota racial? 50% para pretos e pardos. Sabe quantos por cento de mulheres tem matriculada no curso? 60%. É muito acima da média nacional de tecnologia. Mas vocês viram na minha fala eu falar do resultado que isso dava ou falar das questões afirmativas dentro dessa política pública? A gente tem que inverter a ordem. Então, eu fiz questão de garantir todos esses direitos, inclusive na lei que institui. Mas o mais importante é o garantir que isso aconteça, que isso exista, que isso seja implementado, que seja feito. Então, o que eu acho é que principalmente a esquerda precisa ter... Eu não quero pedir para ninguém abrir mão de defender aquilo que acredita, tá? Porque em todo canto que eu for, eu vou defender o que eu acredito e vou ter posição. Mas é preciso ter uma tática de combate, de narrativa. Então adianta você ter teses maravilhosas se você não consegue vencer uma eleição para implantar? Então, assim, tudo bem, se seu papel é defender tese, é excelente. Agora, para fazer diferença, tem que ganhar a eleição. Então, não adianta você não ganhar a eleição, senão você não faz. Então, em todas as áreas a gente tem, todas as áreas. Agora, eu acho que precisa ter uma capacidade de poder inverter a ordem das coisas. Faça, garanta, depois você propaga aquilo, mas primeiro faça. Para quem está no espaço de poder, tá? Então, lógico, para quem não está, isso você não vai fazer. Agora, uma outra coisa que é o que eu digo também, nesse tema, é que, mais uma vez, aqui não é um convite para você deixar de falar daquilo que você acredita, da posição que você tem. Isso é muito importante, todo mundo ter posição e defender o que acredita. Mas as grandes teses que são colocadas nos debates e que são discutidas, enfim, numa roda de conversa sobre a pauta identitária, que normalmente divide muito a posição dos brasileiros, elas são posições legítimas, mas nenhum dos maiores problemas das áreas que elas estão diretamente ligadas. Por exemplo, na educação. A educação, quando você viu ser pauta acirrada de uma discussão, ter 2 milhões de crianças fora de sala de aula porque não tem creche. Você não tem uma expansão radical da alfabetização ou da educação integral. Então, o que eu acho é que se a gente for falar, como, sei lá, muito tempo se falou sobre ideologia de gênero nas escolas, se existe, se não existe, qual é a posição, tudo bem, tem a sua posição, mas se me chamarem para um debate para falar disso, eu posso até falar, mas imediatamente eu vou mudar o assunto para aquilo que eu acho que é o mais importante, que é você conseguir duplicar as vagas em 4 anos de creche, que é você saltar 15 posições entre as capitais de alfabetização. Então, é você também aquela história de quando um não quer, dois não brigam, é você também ajudar a conduzir o debate para um ambiente onde ele seja de maior unidade. Porque é aquela história, para finalizar, é como se você tiver um grupo de amigos e for sentar numa mesa para falar sobre futebol e cada um torce de um time diferente e vai ser a noite todinha ali só a discussão. Então,
é melhor lembrar aquilo que também faz de vocês amigos, né? Então, eu acho que a política precisa mais disso, de conseguir buscar mais o que une. É sempre sensível, porque você tem que falar o que acredita, mas é preciso ter um jeito de conduzir para conseguir chegar mais perto do concreto. Em relação à entrega e ao governo, o que seria isso no ambiente do governo federal, veja, eu estava conversando com um deputado um dia desses, e eu fui deputado federal, né? E deputado, primeiro eu acho que foi uma experiência muito importante para depois eu estar no executivo. E você tem que ter cuidado quando é deputado, porque você termina virando um comentarista de tudo, né? Então, tem um desentendimento no parlamento de algum país da Europa. Aí você tem que se posicionar sobre isso. Daí você se posiciona sobre isso. Aí depois, tem um problema na periferia de São Paulo. Aí todo mundo é instado a falar sobre a polícia de São Paulo, sobre isso. Então, você meio que toda a bola ali, você entra para ter um lado e para poder apitar sobre. Eu acho que a primeira coisa que o governo federal tem que ter um cuidado é para não ser isso, né? Para não ser alguém que tem que estar entrando em todas as bolas divididas de qualquer tema. Então, isso é um primeiro cuidado clássico. E o segundo é ter a capacidade de mostrar aquilo que funciona. Você tem claramente hoje, a minha leitura no âmbito federal, é um governo que ele faz mais do que as pessoas percebem que ele faz. Então, há um desafio que não é só de comunicação, isso é um desafio político, de gestão também, de conseguir materializar isso. Você tem, por exemplo, os indicadores da economia muito melhor do que se esperava, e você tem um certo mau humor, uma percepção disso que não é necessariamente o que está dentro da realidade. Então, eu primeiro tomaria um cuidado para não estar entrando em qualquer tipo de tema, assim, mesmo que não tenha uma correlação direta. E segundo, dentro do ambiente do próprio governo, entender onde é que estão as ações concretas aqui que chegam. E você botar a espinha dorsal do governo dentro disso. Então, você buscar conduzir a pauta. O que é que vai ser pautado, o que é que vai ser discutido. Senão você fica sempre num ambiente reativo, né? Tendo que reagir àquilo que colocam para você poder reagir. Então, um bom governo, ele tem que ser proativo, ele tem que botar as pessoas para falar dele, e não ele falar o que as pessoas colocam ele. Isso, na verdade, é uma máxima da política, né? Você tem que ir pelo caminho que você acha que é certo. Não vá pelo caminho do seu adversário, só se você achar que é o melhor caminho para você também. Então, isso, quando o governo não acerta, ele entra em qualquer estrada e, não, vou ver onde é que dá. Não dá certo se fizer isso, na minha opinião. Em relação ao que é que eu acho que eu fiz que os outros não fizeram, primeiro, eu acho que todo mundo que passa tenta dar a sua contribuição. Eu não acredito que alguém é eleito para tentar não fazer o que pelo menos acredita que é melhor. Então, todo mundo deixa alguma contribuição. Mas acho também que eu consegui preencher algumas lacunas que as pessoas sentiam falta na cidade. Uma delas que é simbólica, mas faz diferença, é a presença. Eu lembro quando foi o último dia para inaugurar obra, antes da eleição do ano passado, tinham algo em torno de 1.250 dias, do dia da posse até o dia esse dia limite. E eu tinha feito mais de 1.300 agendas de rua. Então, eu diariamente estou no Recife, eu estou na rua. E não é fazendo uma agenda, uma grande inauguração, não. Com poucas pessoas ali da equipe, no vistoriar uma obra, um colégio, inaugurar, ver uma manutenção, dar uma ordem de serviço, mudar o roteiro da agenda. Aconteceu isso semana passada. Era quinta-feira, era ponto facultativo, mas eu estava trabalhando o dia todo, para variar, lá na prefeitura. E aí eu fui fazer uma vistoria de uma obra de calçada que a gente estava fazendo. Quando eu cheguei lá, tinham 3 senhoras no habitacional. Aí ela, meu prefeito, eu gosto muito de você, me deu um abraço. Que lá, quando eu abraço nela, ela disse, agora vem aqui comigo. Eu disse, eita, já vem bronca, né? Aí eu disse, vamos, como é o nome da senhora? Aí ela disse, posso confiar mesmo na senhora? Pode, venha comigo. Ela me pegou pelo braço assim, a gente foi andando. Eu disse, prefeito, essa rua aqui, como é que tá? Veja essa rua tá muito ruim. Fizeram um saneamento, a companhia de saneamento fez o saneamento e não fez a pavimentação. E aí,
eu fui andando com ela na rua inteira. Aí os moradores foram, eita, é o prefeito, correndo aquele negócio. E aí eu comecei a contar com ela. Eu disse, vamos contar quantas casas tem aqui na rua. E aí a gente tinha 3 conjuntos habitacionais e, de fato, a rua estava num cenário muito ruim. E aí eu fui entendendo, né, com ela, desde quando tá assim, quando foi essa obra, parou quando, era de quem a obra. Eu disse, vamos formar uma comissão aqui, tem como juntar uns síndicos do prédio. Aí você começa a conversar e vai entendendo. E rapidamente você consegue ali entender que as pessoas têm razão daquilo e fazer algo e só diga aquilo que você pode fazer. Então, nesse caso daí, eu expliquei como é que funcionaria, sugeri formar uma comissão, marcar uma reunião com a equipe técnica na terça-feira, que foi feita essa semana, que a gente ia ver se tem projetos, né, ter que contratar um projeto para depois listar uma obra, que demoraria, eu disse, vai demorar, viu, a fazer a obra. Então, elas imaginam o prefeito dizer isso, normalmente, eu resolvo rápido, né? Eu disse, eu vou fazer, mas vai demorar, viu? Para ficar pronto, ela já confia, porque tá dizendo a verdade, não é possível que ele tá mentindo. E vai demorar, ele disse, não, tá certo, pode demorar, mas o senhor dizendo vai acontecer. E aí foi feita a reunião, terça-feira, a reunião foi muito boa, já recebi o retorno da reunião, a gente vai autorizar a fazer. Então, você precisa ter presença e escutar as pessoas, escutar. As pessoas, às vezes a gente na política fala muito, a gente tem que escutar mais. E aí é fazer também o que nunca foi feito. Então, em várias áreas, a gente viu assim, o que é que falta, o que é que nunca foi feito na cidade, nós vamos fazer. E, para isso, foi fundamental. Eu tive a coragem de fazer o maior PDV da história do Recife, uma adequação no regime previdenciário, uma mudança no Estatuto do Servidor, uma economia de despesa importante, subi a nota de crédito e rodei o maior volume de investimento da história da cidade. Então, ninguém na história do Recife fez mais obra do que eu fiz. Investiu mais do que nós investimos. Então, se eu não tivesse tido a coragem de fazer isso no primeiro ano, eu não tinha feito esse ciclo de investimento. Então, também precisamos tomar decisão difícil para conseguir chegar lá. Em relação ao ponto da digitalização e da democracia, algo que é, na minha visão, aí, importante, não é você achar que toda solução digital resolve tudo. E lá em Recife a gente sempre usa um termo que é phygital, né, que é físico e digital. Principalmente no Brasil, você não pode fazer uma estratégia que ela seja 100% digital, ela tem que ter um backup físico, senão você vai deixar muita gente para trás. Então, como é que a gente faz lá? Eu tenho lá o Espaço Conecta. Então, tem vários equipamentos nossos, um espaço onde você acessa todos os serviços digitais com auxílio de uma pessoa. Na vacina, quem não tinha celular ou internet, o que é que a gente fazia? A gente fazia dentro das escolas e das unidades de saúde e dos equipamentos de assistência, sempre tinha uma pessoa, a atendente lá treinada, com computador para fazer o cadastro daqueles que não têm o acesso à internet, fazia o cadastro, fazia tudo e dava impresso o QR Code certinho com agendamento. Então, sempre deixar esse backup físico. Mas o que é que eu acho que é o mais importante? Como é que eu fiz isso? Eu criei 2 núcleos muito fortes na cidade. Eu criei um de transformação digital e criei um escritório de gestão de processos. Então, eu juntei um mundo que entende de gestão com um mundo que entende do digital, para não fazer uma transposição digital, pegar exatamente como é e colocar no digital. Então, a gente primeiro mapeou os serviços que tinham. Eu dizia, eu quero saber quantos serviços a prefeitura tem. Do parto de uma criança a trocar uma lâmpada, esse vício a gente tem que ter todos mapeados, até que a gente chegou nos 684. Muitos foram integrados. Então, assim, por exemplo, erradicação de árvore. Tinham 4 secretarias que tinham um protocolo para erradicar árvore na cidade. Então, você precisa ter uma capacidade de gestão, de entender isso, de juntar isso, de otimizar e depois criar um mecanismo de transição digital para isso. Então, com essa esteira da gestão dos processos e a equipe da transformação digital, você consegue ir fazendo com que o serviço funcione. Aí é que eu acho que entra a relação da confiança, porque cada um pode, enfim, ter crenças diferentes sobre os pilares fundamentais da democracia, mas, na minha opinião, um que é inegociável é você ter instituições sólidas. Pessoas vão passar, as instituições vão ficar. Então, quando a gente faz isso daqui da digitalização,
não é que está melhorando a relação comigo, não. Ele está passando a ter confiança na instituição Prefeitura do Recife. Confiança. Então, a gente fortalece a relação entre a instituição e o indivíduo. E eu não vejo como é que hoje, você cuidando de uma instituição lá, só alunos, nós temos 108 mil alunos. Como é que você vai, mais de 20 mil servidores ativos, como é que a gente vai fazer uma gestão que entrega resultado, que a gente monitora ali, cada indicador, cada meta dentro disso, se a gente não tiver uma capacidade de dado muito grande? Então, você tem que ter uma capacidade de processar muito dado, de avaliar esses dados para poder tomar a decisão certa. Então, não é só que um computador vai governar a cidade, não é isso. Mas você tem que ter essa capacidade de processamento. Essas de calçamento de rua, por exemplo, que eu estava citando. Eu fiz um sistema lá que eu peguei toda a base de ruas da cidade. Então, como a gente passou a ter muito dado, a gente fica cruzando os dados para tomar a decisão, né? Então, eu pego a rua, pego a base do Waze para ver quantos veículos passam por ali e cruzo com a base de consumo de energia. Então, eu sei o tamanho da rua, o volume de pessoas que passam e o volume de pessoas que moram. E nós conseguimos chegar a um número lá que, fazendo 25% das ruas, eu chego a 80% da população que hoje está sem a infraestrutura na rua. Então, essa rua era uma prioridade. Inclusive, essa daí que a gente viu, ela estava dentro dessa prioridade, mas não tinha sido feita ainda. Então, como é que a gente chega nesse dado? Com informação. Você tem que ter... Como é que a gente chega numa decisão dessa? A gente tem que ter dado, né? Então, isso faz toda a diferença. E acho que é a mistura também. Não adianta só você ter o governo digital, você ter os melhores sistemas e a melhor equipe possível de processamento de dados. Você precisa ter uma cultura de gestão que passa a acreditar naquilo e as pessoas que têm um sentimento por trás daquilo. Para você não ser... Você tem que ter um cuidado para não cair achando que tudo é um número, não. Então, aquilo subsidia uma decisão, mas cada decisão que você toma ali muda muito a vida, né? Então, tem que ter esse misto de você estar monitorando e olhando o número e estar na rua é o que lhe faz não deixar cair na frieza do número. Vou aproveitar para trazer perguntas aqui da plateia. Eu vou ter que fazer um esforço aqui de síntese, porque João está com uma tarde aqui hipercorrida. Ele sai daqui, tem que correr para um outro lugar, ainda tem um jantar à noite. Eu vou dividir em 2 blocos. Tem, seguindo aqui o teu tripé, não vou falar de comunicação, mas tem um bloco da gestão e tem o bloco da política. Vou começar pelo bloco da gestão. Primeiro é uma observação minha, depois eu vou trazer 2 perguntas. A observação é simples. Quanto mais você entrega, mais expectativa de melhores e novas entregas são geradas, né? Então, o que no teu segundo mandato te parece que é avanço em relação ao que foi o primeiro? Tem perguntas aqui sobre 2 temas muito importantes nas cidades. Um é segurança pública. Theo Dias lembrou aqui que os municípios têm adquirido uma responsabilidade maior nessa área, mesmo antes da eventual aprovação da PEC que chega agora ao Congresso. E outra é população de rua. Eu não sei qual é o caso do Recife, mas nós em São Paulo, sobretudo quem habita e trabalha ou vive aqui no centro, assiste a uma explosão do número de pessoas na rua. Então, esses 2 temas e outros nessa perspectiva de que tem que sempre entregar mais. Vou correr aqui. Primeiro, essa expectativa é um grande desafio. E a gente já sabia, assim, o adversário do segundo mandato é o primeiro, né? Então, assim, você faz um primeiro bom mandato, você tem que atender e superar as expectativas no segundo. É claro que é um desafio, mas aí você tem que correr mais ainda e ter a capacidade de continuar fazendo entrega, trazendo novas ações. Então, essa coisa aqui, eu falei de creche, por exemplo. Eu prometi que ia dobrar, ninguém acreditava que era possível. Nós entregamos, e aí eu prometi triplicar. E já estou com metade da meta encaminhada e estou correndo atrás da outra metade. Então, eu, quando assumi, tinham 6.500, eu quero entregar a prefeitura com 21 mil vagas. Então, você é o famoso alcança a meta, dobra a meta, né? Então, vai aumentando. Diminuir ninguém quer, né? Então, nem vamos fazer isso na rede. Então, tem que seguir trabalhando e fazendo coisas que você...
eu lembro que, assim, você pega qualquer cidade. É humanamente impossível você fazer tudo em 4 anos. Então, sempre vai faltar muita coisa. E aí tem 2 coisas que dá para você fazer. A primeira delas é você fazer o que você já fez bem feito aonde não chegou na cidade, certo? Então, a gente tem uma Praça da Infância lá, que é extraordinária. É uma praça toda voltada para a primeira infância. Do conceito arquitetônico, a iluminação, ao brinquedo, ela é toda voltada para a criança. Então, a gente fez 12 dessas. Mas tem alguns ainda grandes bairros que não tem. Então, quando eu chego com uma praça dessa num bairro que não tem, é uma novidade para o bairro. Mas não é para um que já tem há 3 anos. Então, você faz algo onde ainda não foi feito. E a segunda é, das áreas que você ainda acha que pode... que tem novos ciclos de avanço, você fazer. Então, a gente... isso é permanente. Então, na saúde, você faz... Tem a atenção básica, vai ter a média e alta, você vai ter de hospital, a policlínica. Então, você tem nichos específicos que você vai sempre tendo algo novo a fazer. Eu, por exemplo, fiz lá, que é um gargalo de quase toda a cidade, você ter terapia complementar para criança com TEA. Então, eu fiz 3 centros específicos, e aí agora eu prometi mais 3, já estou entregando 2. Então, você consegue criar um equipamento novo que não existia. A gente fez... agora, na segunda gestão, estou fazendo um CDI, que é um Centro de Diagnóstico por Imagem. Então, a gente viu que tinha um gargalo muito grande na parte de diagnóstico. A gente está fazendo um grande centro só para exame no centro da cidade. Então, você vai enxergando quais são os gargalos e sempre tem algo novo a ser feito. Em relação à segurança pública, é o grande desafio do momento. Então, inclusive nas pesquisas lá em Pernambuco, a segurança aparece como o maior desafio. Eu acho que chegou, assim, já passou da hora de você ter esse entendimento claro das competências. Tem um desafio grande de financiamento, né? Então, você olha as grandes áreas do país, todas têm um sistema nacional e que tem financiamento compartilhado. A exemplo do que é o SUS, do que é o SUAS de assistência, do que é na educação o Fundeb, da educação básica. E na segurança, a PEC da segurança prevê isso, inclusive, que você constitucionalize o fundo, mas você tem um desafio grande de financiamento disso e de compatibilizar as responsabilidades. Porque se você for olhar mundo afora, você tem uma dinâmica muito mais municipal das polícias do que estadual. Por quê? Porque quem entende do território é a cidade, não é o estado. Mas no Brasil não é desse jeito. Aí você tem as guardas municipais. A do Recife, por exemplo, são 2 ou 3 capitais que não é armada, ela não é armada. A gente está começando agora um armamento gradual dela. Mas você tinha estatutariamente uma obrigação clara que é segurança patrimonial. O papel é guardar o patrimônio da cidade, não é segurança das pessoas. Aí você começa a ter uma lógica de inversão disso muito rápida, né? Então, cidades começam a querer mudar o nome da guarda para a polícia, para outra coisa, a dar competências diferentes, aí briga judicial sobre isso. Então, imagina, se a gente não entende, imagina para o povo entender na rua qual é o papel de cada um, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que esse ambiente de discussão da PEC pode ser um momento importante de fazer ajustes significativos. Espero que se discuta mecanismo de financiamento também e que você deixe competências mais claras. Porque hoje, de forma direta, a competência do município é uma competência valorosa, mas ela é da construção e manutenção do espaço público, que isso é muita coisa. Então, a gente tem um Compaz lá, por exemplo, que é premiado pela ONU, inclusive. É um grande equipamento de cidadania integral no território, onde você faz a ação de cidadania. Então, você vai ter aula de esporte, de cultura, contraturno escolar, você tem, enfim, 5 mil jovens em cada equipamento desse, participando. Você tem uma prevenção muito grande. A gente tem programa de iluminação pública muito forte, de vídeo monitoramento, de compartilhamento de informação com as polícias. Então, você tem um enredo grande. Agora, hoje não é papel da cidade ter polícia. Não é. Então, se for passar a ser isso, você vai ter que refundar tudo, né? Inclusive as competências de cada um. Mas eu diria que os municípios, se eles construírem equipamentos sociais fortes,
que façam essa prevenção. E melhorar os espaços urbanos nas áreas mais vulneráveis, você cria já um componente importante. Tem só 2 informações aqui para dar como isso é possível na prática. Nós lançamos um programa lá, Caminho Seguro para as Mulheres, baseado numa experiência lá do México, onde a gente fez caminhos super iluminados à noite de locais que eram mais inseguros na cidade. Então você bota iluminação, por exemplo, iluminação pedonal para pedestres. Poucas cidades no Brasil têm um programa de iluminação para pedestres. A gente fez lá. Se você pegar o poste, como ele é no Brasil, tem um poste e tem um braço de iluminação para a rua. Quem é que passa na rua? É carro, moto, ônibus, a maioria, né? Hoje tem bicicleta, mas todos eles têm farol. Aí você ilumina para quem tem farol e não ilumina a calçada, que é onde passam as pessoas. Então, que não tem farol, né? Então, para você ver que a em geral lógica não tem iluminação e tem buraco. Exatamente, é uma corrida de obstáculo, né? Então, a gente fez lá esse movimento. Então, nos postes a gente começou a botar 2 braços, um para a rua, outro para a calçada, e botar postes mais baixos entre os postes existentes. Então, isso faz diferença. E fazer urbanismo social. Lá, por exemplo, a gente tem num programa de investimento com o BID grande que nós temos, a gente tem uma equipe de infraestrutura social grande. Então, a gente, quando vai fazer um projeto urbanístico, a gente faz um processo participativo grande na comunidade. Uma das etapas que tem, a gente primeiro criou um modelo. Como é que a gente vai fazer em todo local? Aí criamos o modelo. Em todo local, a gente aplica aquele modelo com pequenos ajustes. Então, tem uma das oficinas, ela é feita com as mulheres à noite. Então, vai o arquiteto, o engenheiro e vão o pessoal da equipe social. E aí, antes de fazer o projeto, aí o projetista acompanha o grupo de mulheres e fazem uma caminhada com a premissa: vamos passar nos locais onde vocês se sentem insegura ao andar à noite. E aí faz o percurso na comunidade, registrando quais são os locais onde elas ficam inseguras. Para fazer um projeto arquitetônico e urbanístico que venha a sanar isso. Então, normalmente num vazio onde tem lixo, onde tem entulho, você transforma aquilo numa praça, bota uma iluminação, onde vai instalar as câmeras, onde bota um equipamento infantil. Então, como é que a gente fez isso? A gente conseguiu fazer uma cooperação com a Colômbia para pegar projetistas colombianos que vieram fazer um intercâmbio com a gente para desenvolver esse modelo. Mas isso faz toda a diferença. Tem dúvida que esse projeto vai nascer muito melhor do que um outro projeto? Isso é cuidar também de segurança pública, que tem que ser feito. E, por fim, Pop Rua é um desafio de toda grande cidade brasileira. Eu acho que nenhuma cidade vive algo no nível do que São Paulo vive. Então, é um desafio aqui muito maior, né? Então, é um problema muito maior. Nós lá temos um programa chamado Recife Acolhe, que ele funciona de forma transversal, e são 6 eixos diferentes e que a gente tem um controle permanente. Qual o grande desafio, certo? Um dos grandes da Pop Rua? É porque você está exatamente no materializado onde você tem falha de presença de todas as áreas estaduais, assim, do Estado, do poder público, e das falhas humanitárias e de relações interpessoais. Então, é como se você materializa tudo isso num ambiente único. É onde a assistência não conseguiu segurar, é onde a educação não conseguiu segurar, a saúde não segurou, onde a família rompeu o vínculo, onde a droga chegou, onde o crime cuidou do território. Então, você tem várias lacunas ao mesmo tempo. E aí, como é que a gente fez lá em Recife, que foi muito importante? A primeira coisa foi ter reconhecido que a gente precisava fazer um censo. Porque muita gente resiste a fazer. A gente fez um censo da população em situação de rua. E aí tem dados que são impressionantes. 80% da população em situação de rua tem um parente de primeiro grau com casa na cidade. No caso de Recife. Então, o que é que isso mostra de cara? Um rompimento de vínculo tremendo, né? Então, a pessoa rompeu o vínculo, não consegue estar dentro de casa. Seja por uma violência que praticava ou que sofria. Então, rompeu o vínculo. Você tem um volume de pessoas que vêm, isso acontece muito em capital, de pessoas que vêm de outra cidade
E aí uma parte do programa é você reinserir a família na cidade dela e você fazer com que ela volte para casa, ou volte para a cidade dela. E preencher as demais. Então, a gente fez hoje um edital, então tem hotel social, a gente tem abrigos específicos, centros, dia para as populações em situação de rua. E a nossa próxima investida agora vai ser a gente integrar isso num espaço físico, que a gente ainda acha que é um gargalo. E dar à assistência social um poder maior de regulação disso. Então, como é que vai funcionar? A gente já tem, enfim, as ações funcionando, mas hoje a gente enxerga que é um gargalo. A assistência tem que ter um poder de regulação, como se você tivesse comparado à saúde. Quem regula o paciente, para onde vai, quanto tempo vai, quem tem prioridade, você coloca... E aí a gente vai fazer esse mecanismo digital, já está sendo construído, que é você criar um sistema de regulação mesmo. Ó. José está em situação de rua. Ponto. Ele tem que ter uma vaga garantido do acompanhamento de saúde mental. Ele tem 2 filhos que tem que ter a vaga na creche. Ele precisa estar cadastrado nesse programa habitacional. Então, você cria um cardápio social para ele ali, e que isso vai ser seguido do ponto de vista digital e pilotado pela assistência social. Porque senão você cai na burocracia, entendeu? Você joga ele numa fila, bota ele na fila de regulação da saúde para ele ir fazer um exame na zona norte da cidade daqui a 15 dias. Como é que você garante que ele vai? Ele não vai. Ele não vai. Então, já avançamos muito, mas tem que ter um protocolo integrado e que a gente olhe a jornada de cada um. Agora, um ponto eu sempre digo, se fosse uma questão apenas de... Se o dinheiro resolvesse, a gente não teria São Paulo do jeito que está, nem São Francisco do jeito que está, por exemplo, na Califórnia. Então, isso não é uma questão de dinheiro, isso é uma questão de você conseguir chegar no nível de excelência de gestão pública, de integração e de priorização dessas vulnerabilidades e conseguir regular o caminho desse cidadão, botando ele na frente da fila. Ele tem que passar na frente da fila. Ele tem que conseguir o exame dele, o médico dele, a unidade de saúde. Ele tem que estar na frente da fila. E é isso que a gente vai concretizar até o final do ano lá em Recife. Eu sei que o tempo, digamos, a nossa combinação era até 4h30. Tem um chorinho? Você dá um chorinho de... Sempre tem que ter, né? Um chorinho de 10 minutos aqui que eu vou fazer um esforço. Paulo tira, eu vou fazer... Dá, Paulo? Dá? E aí a gente faz, porque eu queria contar uma historinha do seu pai no final, que eu ouvi ele falando no Jô Soares, que é maravilhosa. Essa acho que não pode passar sem. Sim. Mas eu vou aqui fazer um esforço brutal de síntese. Uma pergunta que me chegou com respeito à gestão é como é que você fez o recrutamento de quadros técnicos? Essa combinação de quadros técnicos com quadros políticos, você precisa ter maioria na Câmara, etc. Como é que você fez essa combinação? De onde vieram e se a Prefeitura é capaz de reter esses quadros técnicos? No bloco das perguntas políticas, eu vou selecionar basicamente 2. Uma é o PSB reduziu o número de prefeituras nas últimas eleições municipais. Você disse que o partido vai crescer na próxima eleição para o Congresso. Qual é a estratégia? A segunda pergunta política diz respeito ao seguinte: na tua visão, quais são os temas nacionais que o campo político do qual o PSB faz parte deveria centrar as suas atenções na disputa de 2026? Certo. Em relação aos quadros, eu acho que uma boa equipe ela tem que ser sempre equilibrada, misturada, enfim, representativa. Eu fiz na primeira gestão, a gente foi a primeira capital a ter paridade de gênero nos cargos de liderança, então, e no secretariado. Então, a gente conseguiu fazer de forma paritária. Inclusive, mais de 50% do orçamento nosso é administrado por mulheres. E nós conseguimos também ter um equilíbrio entre forças políticas e forças, enfim, de gestão. Basicamente o seguinte: eu não tenho nenhum problema com partido político, com indicação política, mas sempre você tem que ter um crivo técnico aliado. Então, assim, botar
2 leis para passar, tem que ter o técnico e o político, não dá para cumprir só um. E você tem que dar resultado. Então, de maneira muito clara, o que ajuda muito é você ter um monitoramento, né, e ter um planejamento estratégico, é você saber o que você quer fazer e você monitorar aquilo. Então, nós temos um núcleo de gestão lá super empoderado e ele senta com todo mundo e tem os resultados lá, e tem um monitoramento, e a gente cobra, e tem as metas prioritárias, e se não der resultado vai ser cobrado. Então, você tem uma governança estruturada, é como se você pode ali alternar quem vai estar pilotando aquele avião, mas você tem um plano de voo desenhado, você tem um protocolo feito. Isso faz muita diferença, entendeu? Porque você chega num governo que não tem isso, você coloca lá o secretário, o responsável, ele não tem noção do que é para fazer, não sabe, ninguém vai acompanhar ele, não vai cobrar, ou então ele vai ter as ideias, pode ser ideias muito boas ou muito ruins. Então você ter clareza disso. E aí a gente tem também, a gente conseguiu fazer, tem concurso de gestor público, então a gente tem um concurso que é importante, que é formando quadros de gestores para dar perenidade a isso, e você buscar regimentar. Então a gente fez assim, de seleção simplificada, eu lembro, para engenharia. Eu não tinha quadros suficientes, eu fiz uma seleção simplificada, contratei 200 arquitetos e engenheiros, porque não dava conta o volume de obra. Então, de concurso, a seleção simplificada, a você conseguir fazer, enfim, boas nomeações e ter uma estrutura de captação, de hunting mesmo, de procurar os melhores quadros, isso faz toda a diferença. E meu sentimento é que no início é mais difícil, depois, quando você começa a ter reconhecimento, tem mais gente que topa vir, ao mesmo tempo o seu time todinho é assediado, né? Então, no sentido de outras prefeituras, governos, terceiro setor, começa a convidar todo mundo. Então, todo mundo que faz um serviço bem feito, vai gente procurar para tentar chamar ele para trabalhar em outro lugar. Em relação ao PSB, a eleição municipal, a gente foi o que teve o melhor resultado, inclusive, do campo progressista. A gente teve um resultado melhor do que na passada, mas em relação à municipal, em relação à nacional, a gente reduziu de 22. Então, de 18 para 22 reduziu. De 20 para 24 cresceu. Então, a primeira sinalização que a gente tem já é isso. O nosso resultado para prefeito dessa eleição foi melhor do que da passada. E a outra é a dinâmica mesmo de construção de partido. Então, o mapa do partido que está construído, ele é um mapa muito mais forte. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Estado do Ceará, nós não elegemos nenhum deputado lá. Agora, pela chapa construída, a gente vai eleger pelo menos 5 deputados federais no Ceará. Minas Gerais, não elegemos nenhum deputado federal, vamos eleger pelo menos 3. Pará, não elegemos nenhum deputado federal, vamos eleger pelo menos mais 2. Então, só aqui a gente está falando de 10 deputados a mais em estados que não tinha. A liderança do Ceará é o Cid. É o Cid Gomes. Não, é Cid. E aí todo... é Cid Gomes, e lá a maior parte da bancada que estava no PDT foi para o PSB, né? Então, hoje a gente já tem 13 deputados estaduais, são 184 prefeitos no estado, tem mais de 60 no PSB, e deve ter 4 ou 5 federais vão se filiar no PSB na janela. Então, vão ser 5 federais filiados. Então, quando a gente olha assim, o desenho, o tabuleiro eleitoral colocado, eu não tenho nenhuma dúvida, tem 2 pontos que eu não tenho nenhuma dúvida, que o PSB vai crescer de tamanho e que a gente vai ser o maior partido da centro-esquerda brasileira. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, assim, tá desenhado. Vamos agora botar em prática e rodar nesses próximos 12 meses. E quem me conhece sabe, quando eu boto um negócio na cabeça, para tirar é difícil. Então, eu vou trabalhar muito para poder entregar esse resultado. Em relação aos temas nacionais, veja, eu acho que a eleição ainda tende a ser num ambiente muito pouco profunda de tema e muito de posição política, dessa divisão de país. O que é que eu sinto falta? Eu acho que a gente deveria tem muitas bandeiras do partido,
mas a gente também tem muitos exemplos bem-sucedidos de administrações do PSB que podem virar marcas concretas. Então, quando você pega a educação, o modelo da educação integral no Brasil foi construído dentro da gestão do estado de Pernambuco, na época que Eduardo Campos era governador, que virou a referência para o Brasil inteiro, e a gente chegou ao primeiro lugar do IDEB de ensino médio. Você tem um modelo de segurança pública que foi feito lá atrás no Pacto pela Vida e que reduziu muito a violência no estado, que o governador também, Renato Casagrande, faz no Espírito Santo, que João Azevedo faz lá na Paraíba. Então você tem gestões bem avaliadas nos estados que tem um insumo de política concreta que pode virar caso nacional. Você olha isso da segurança mesmo que a gente estava falando. Qual é o fato? O fato é que você tem a esquerda, muitas vezes, nem tese tem para enfrentar o debate da segurança pública, e a direita traz teses quase que completamente, assim, a ampla maioria é equivocada. Mistura as teses, né? Não, tem que armar a população. Se você armar a população, o ambiente fica mais inseguro, é o contrário. Você, inclusive, gera insegurança para as forças militares, as forças de segurança. Então, o fato é que onde a gente olha o desenho bem feito, e eu vi meu pai fazer isso lá no estado, é que você vai para um debate de uma construção técnica. E que, nesse caminho técnico, muitas vezes você vai estar desagradando os dois lados. Você vai estar fazendo uma política de gestão por resultado que você vai conseguir desagradar os dois, mas se você fizer bem feito e conduzir, você entrega resultado. Então, na segurança é um exemplo claro disso, claro. Não tem cartilha ideológica que resolva o problema da segurança. Não tem. O que tem é se você tiver a capacidade de montar uma cartilha com muita técnica, que horas essa cartilha ela vai parecer ter um viés de esquerda, horas vai parecer ter um viés de direita. Mas você precisa cumprir ela. Então, eu via isso lá. Você ter remuneração variável para as forças de segurança mediante apreensão de arma, de droga, era assim. Você, em Pernambuco, hoje em dia não mais, mas antigamente era. Você tinha uma apreensão de uma arma, você ganhava por aquela arma apreendida. Apreendia tanto de maconha, ganhava o dinheiro. Tanto de crack, de cocaína. Prendia líder de facção, ganhava tanto. Você tinha uma lógica de resultado. Era do comandante do batalhão, o soldado que estava na ponta, e você tinha também uma premissa máxima, tanto é que o nome era Pacto pela Vida, redução de morte. Então, não era você tinha uma premissa de redução de morte. Isso passava por quê? Para os policiais atingirem os resultados, eles tinham que reduzir a morte no território deles. Então, a gente reduziu mais de 38% na época, ano a ano, de homicídio. E, mais uma vez, uma cartilha que passa por um caminho técnico. Então, enfim, só agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, dizer a vocês que para mim é uma alegria estar aqui, é uma alegria ter participado aqui nessa tarde desse debate, dizer que eu tenho muita esperança de que as coisas no Brasil e a política sejam um ambiente que tenha um caminho de melhora, de aproximação das pessoas. Tenho me dedicado a fazer isso, então gosto muito do que faço. Vou estar aí, a partir de junho, diante de uma tarefa que é comandar um partido político, sabendo que hoje, em qualquer pesquisa de opinião, talvez das instituições menos credibilizadas no Brasil estão os partidos políticos, então um desafio de credibilidade enorme, mas não tem como a gente construir boas soluções que não passem pela política, e ter a capacidade de aproximar as pessoas dela. E também é preciso se criar espaços, ambientes, fóruns, onde as pessoas possam estar mais próximas e buscar consensos comuns que produzam alguma coisa, né? que gerem algum resultado. E eu acredito que a gente vai ter mais oportunidade de ver isso pela frente. Ainda acho que 26 vai ser um ambiente muito tumultuado da construção eleitoral brasileira, um ambiente muito parecido com o que foi 2022, mas acredito que com o tempo a gente vai ter um cenário de maior estabilidade
e o nosso partido, enfim, vai estar à disposição para poder conversar, para participar, e eu espero que a Fundação também possa sempre ter um papel pautado no que foi a história da vida ativa política, né, do presidente Fernando Henrique. E eu lembro que eu cresci, né, ouvindo a disputa, né, de essa polarização muito acirrada do PT com o PSDB, e eu fico hoje com uma saudade muito grande de não ter vivido isso, né? Então, eu queria ser um líder político vivendo essa polarização acirrada do PT com o PSDB, e não tive a oportunidade de viver, né? Mas brincadeira à parte, parabéns pela iniciativa e obrigado por terem vindo. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. Celso, Só pra encerrar. uma palavra final de agradecimento. O presidente Fernando Henrique dizia que a liderança é a capacidade de indicar rumo, a de ter sentido de direção. Ouvi-lo hoje foi uma oportunidade de confirmar o acerto dessa formulação. Mais uma vez, obrigado. Obrigado.